Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu peço a você paciência, porque eu sei que assim como você, eu também, quando vejo esses políticos que dizem nos representar hoje, me dá ânsia de vômito, nos dá enjoo na mesma hora. Porém, é preciso ver o que está sendo feito e é preciso mais ainda entender o que tudo representa, onde as peças desse enorme quebra-cabeça se encaixam. E aqui você vai ver isso. E o que significa? Isso aqui vai muito além de um caso do STF contra um deputado. Nesse caso, Alexandre de Moraes contra Daniel Silveira. Esse caso vai mostrar para você que um dos assuntos que a gente fala, do dinheiro virtual, o fim da moeda física, o que isso realmente representa na prática. Você que está desperto, preste atenção nesse aspecto da notícia. Esquece os envolvidos no momento, o caso em si, quem está certo, quem está errado. Esqueça isso por um momento. Preste atenção que o seu suor, o seu dinheiro, hoje não está mais garantido. E quando eles finalmente banirem o dinheiro físico, você estará 100% na mão deles. Eles vão mandar também nas suas vontades e nos seus desejos. Veja o que estão fazendo com este deputado, que querendo ou não, tem fórum, tem contatos com gente grande lá, o presidente mesmo deu perdão a ele. Mesmo assim, veja o que estão fazendo com ele. Então, por aí você se tira o que vai acontecer conosco, cidadãos comuns. Vamos lá. O Bradesco informou hoje ao STF que bloqueou as contas bancárias do deputado federal Daniel Silveira. O que é que significa bloqueou? O que tem de dinheiro lá eles travaram. O cara não consegue tirar mais nada da sua própria conta. O banco não é o dono do seu dinheiro que você coloca lá, ok? O banco simplesmente guarda esse dinheiro. Mas, veja bem, com ordem de alguém, né, do sistema, eles podem deter o seu dinheiro e deixar você literalmente a ver navios. Condenado na corte a 8 anos e 9 meses de prisão por ter incitado atos com pautas antidemocráticas no país, de 4 contas registradas no nome do parlamentar bolsonarista na instituição financeira, 3 apareceram com saldo zerado. Num título de aplicação automática de recursos, o rendimento disponível era de R$ 561,45. Este valor é 0,13% da dívida do parlamentar com o STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou multa de 405 mil a Silveira depois do congressista ter descumprido o uso da tornozeleira eletrônica e participado de eventos públicos contrariando medidas cautelares da corte. Vamos lá, vamos explicar o que a mídia não explica. O Daniel Silveira recebeu, logo após essa condenação, menos de 24 horas, indulto total sobre o que já tinha sido julgado e o que ainda iria ser. Qualquer coisa que viesse cair em cima dele sobre essa decisão. Então o cara já recebeu o indulto. Coisa que o Michel Temer, por exemplo, soltou não um, mas vários bandidos condenados na Lava Jato, que lesaram o país. E naquela ocasião, o próprio Alexandre de Moraes defendeu ele. Eu já mostrei esse trecho aqui. Ele defendeu e disse que isso era um direito do presidente. Nesse caso agora, a situação do réu é bem diferente. Primeiro é parlamentar. Não foi um criminoso, usou as palavras erradas. Todo mundo diz, ele mesmo reconhece, já pediu desculpa. Mas o fato é que o Brasil inteiro não está satisfeito com o STF. Já começa pelo mandato deles, que é vitalício. Você já pensou se um presidente, um deputado, um governador que fosse prefeito, quisesse ter um mandato vitalício, o que é que ele seria chamado? Tirano, antidemocrático e etc. O STF, diferente de outros países, que dura em média o mandato de um ministro desse, um juiz desse, em média 10 anos. Aqui no Brasil eles ficam até virarem um caramujo velho. Eles simplesmente sentam ali e dizem, olha, nós somos os donos desse país agora. Já se desviaram da sua função e muitas vezes, você sabe que o casamento entre pessoas coloridas foi uma coisa que eles aprovaram. A Câmara, os deputados estavam discutindo isso, não tinha ainda consenso, era uma coisa para ver. Era uma coisa que a própria população estava ouvindo dos candidatos e aqueles que defendiam essa união, as pessoas simplesmente não votavam, elas tinham esse direito. Então a corte vai, passa por cima, atropela o esforço da própria população e dos parlamentares que estão lá para representar e criam essa jurisprudência e está aí até hoje. Não satisfeito, para acabar com o debate, também equiparar uma coisa que é uma escolha, as pessoas têm o direito de escolher e tem que ser respeitada por isso, a lei já garante isso. Então eles colocaram como crime de racismo para que você não possa mais discutir, para que programas não possam mais promover os debates, como a gente via muito no programa do Ratinho, Silas Malacheia, né, versus os ativistas, e ali cada um apresentava seu lado. Nunca eu vi o cara perder um debate, nem ele nem outros que defendiam o que é certo. Mas aí vem o STF, atropela de novo a Constituição, a vontade do povo e cria a jurisprudência.
E assim estão fazendo em vários e vários assuntos, porque esses caras se sentem os donos do país. Porque o Congresso não faz nada, Davi, não fazem nada, pelo motivo que eu já disse a vocês. Mais de 80% dos nossos parlamentares tem algum tipo de bronca com o STF. Tem alguma investigaçãozinha ali rolando e que está engavetada. Então sempre que eles cometem alguma arbitrariedade dessas, os caras não vão pra cima porque tem o rabo preso. Aqui, meu irmão, não tem um político de estimação. Eu já disse pra vocês que qualquer obrigação que você tenha com um político, qualquer apoio que você dá, acaba na urna. Você foi lá, votou no cara, acreditou nele, você já fez sua parte. Agora a sua função não é mais apoiar esse cara. A sua função agora é cobrar ele. Ele passou a ser o seu funcionário ilustre. Tá ali pra cumprir o que te prometeu e ser cobrado por isso. Eu já disse aqui e repito, político só serve para ser cobrado mesmo e ser chamado de ladrão, todos eles. Mas isso está sendo distorcido, essa verdade. Não, você tem que continuar apoiando, porque senão você acaba fortalecendo o outro lado. E isso aí é o mal do país, é a chamada polarização. E os cabos eleitorais disfarçados de influenciadores, de jornalistas, estão aí trabalhando na mente das pessoas justamente para continuar com essa história, transformar as pessoas em militantes. Militante não pensa. Militante, como a própria palavra diz, só milita, mais nada. Por aí a gente já vê porque é que está nessa situação. Mas vamos continuar aqui na questão. Ontem, o Banco Central anunciou que havia notificado demais instituições financeiras para cumprirem a ordem de Moraes, para congelar as contas de Silveira. O ministro também oficiou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que adote providências para o efetivo adimplemento de multa, a ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados, ou seja, o salário dele, mediante retenção dos salários e demais verbas a serem pagas ao réu, imediatamente até a total quitação. Então veja bem, apesar do Bolsonaro ter dado o indulto, livrando ele de qualquer coisa que ele viesse a sofrer por aquela decisão, o STF já está ignorando. O pessoal que milita, o presidente, está passando o pano aqui, porque isso aqui foi uma afronta já está sendo uma afronta. Já estão jogando o decreto do Bolsonaro no lixo. Tá mostrando que ele tá sem moral com os caras. Qualquer presidente iria pra cima numa situação dessa, mas ele não vai porque, já falei a vocês, é corrupto também. E essas coisas só vão aparecer depois que ele estiver fora da cadeira, meus irmãos. Vocês podem ter certeza, o Lula batia no peito também, e bate até hoje até, né? Dizendo que é a alma mais justa desse país. Mas eu lembro que os petistas, antes dele ser condenado, diziam, olha, o Lula, ninguém nunca provou nada com ele. Provaram aí da Dilma, mas o Lula é inocente. Aí vê só quando cair em cima. O único erro da Lava Jato foi não ter feito mais justiça com outros. Ela estava sendo seletiva. Por exemplo, Fernando Henrique era para ter sido preso também. Mais um presidente. Mas aí não, esse deixa de fora, aquele ali também, esse a gente investiga, aquele outro não. Sabe, ela não foi uma justiça completa. Por isso que abriu brecha para soltar meio mundo, como estão fazendo hoje, destruindo e denegrindo a operação. Foi uma das melhores coisas que aconteceu no país. Agora, o que é que a gente tem que aproveitar aqui para nós mesmos, meus irmãos? É a força do sistema e por que é que nós devemos ser totalmente contra a digitalização do dinheiro. Com a digitalização do dinheiro, meu irmão, você fica totalmente na mão deles. Veja como é fácil um deputado, mesmo com o perdão do presidente, vem um ministro e diz, bloqueia tudo, feche todas as contas dele e até o salário que ele tem para receber passem para mim. Até ele pagar essa multa, 400 mil reais. Nós temos pessoas que violentam outras, nós temos pessoas que tiram a vida de um pai de família e não paga nem um décimo disso. Muito pelo contrário, ainda vive das nossas custas. Um cara que usou as palavras erradas, mas representou muitas pessoas, Brasil afora, a maioria, o cara tá cobrando 400 mil reais e quer que o cara cumpra 8 anos de cadeia. E aí, meus irmãos, o que é que você tem a dizer sobre isso? O presidente é ou não é fraco? Do contrário, iria pra cima na mesma hora. Até porque tem direito pra isso, o decreto dele é constitucional. Agora, essas ações aqui é que não são. E os caras estão pagando pra ver porque sabem que são corruptos, que os têm nas mãos e vão desengavetar muito processo. Quando o dinheiro, meu irmão, for finalmente digitalizado totalmente, já disse pra vocês que tem a lei aí, nós fizemos um vídeo especificamente falando disso e mostramos inclusive a data que eles pretendem banir e proibir, tornar crime que você ande com quantias acima de 500 reais. Então isso está acontecendo não é para você ter mais segurança, não é isso. É para que o sistema tenha 100% de controle em você e no que você pensa e no que você fala. Vem aí junto com essas coisas a pontuação social, dependendo do que você anda falando, do que você anda dizendo, você vai ter uma nota mais baixa ou mais alta. Tendo nota baixa, você não consegue certos empregos, não consegue entrar em certos lugares, não consegue andar em certos veículos. É isso que vai acontecer.
e qualquer pisadinha fora da linha, bloqueio total. Tu vai ter que se explicar com eles e dizer porquê disso e porquê daquilo. Então você vê que tudo está correndo para esse caminho. O fim dos carros a combustão não é outra coisa a não ser a autonomia. A energia elétrica, da forma que ela é feita, principalmente em outros países que usam carvão para gerar energia elétrica, ela é muito mais suja do que a própria a combustão. Os carros cada vez mais poluem menos. Mas mesmo assim eles querem tirar pela questão da autonomia. Você encher o tanque do seu carro, você vai rodar aquela quilometragem ali. Um carro desse elétrico, cheio das tecnologias, ele vai poder ser bloqueado pelo aplicativo. Ou seja, se você tiver algum problema com o sistema que tem um Alexandre Moral na cabeça dele, no comando dele, ele bloqueia tu e teu carro, teu dinheiro, tudo que tu tem. Você tá entendendo, meu irmão, onde é que a gente tá caminhando? Parece, agora, coisa de ficção científica. Mas vocês estão vendo tudo isso, esse desenho que parecia impossível há 10 anos atrás, o cenário finalmente ficando pronto. E você entendendo como é, inclusive, que vai ser. Eu lembro que a gente começava a falar desse assunto como a internet das coisas. Lembra? Hoje, os aparelhos já estão começando a vir exatamente como a gente dizia que ia vir. Estão vindo com a internet. Ah, isso é bom para que a sua garantia não seja negada. Não, se a minha garantia for negada e estiver dentro da garantia, a pessoa procura a justiça e ganha. Eles não estão pensando nisso. Tudo é pensando em autocontrole. Quantas denúncias de impressoras, computadores, placas e etc. de que vem pré-programada de fábrica para dar defeito, para funcionar tantos anos. É a internet das coisas, meus irmãos. É o começo da internet das coisas. Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas o que você está vendo acontecer com o Daniel Silveira é só uma amostra do que vem aí para o cidadão de bem. Com a digitalização da moeda. Controle total dos tiranos, meus irmãos. Enfim, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença. Peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas. Nós voltaremos às 5 horas da tarde, se assim o Criador permitir. Um abraço, fiquem com Deus e fui!